Então, estamos aqui mais uma vez, muita alegria estar aqui hoje, né, para apresentar esse ILA Talks, né, que traz a medicina vitalista, que a melhor das suas representantes é a homeopatia hahnemanniana. Hoje é um dia especial, que estou aqui com uma, né, colega, amiga que eu admiro, que é a Ana Landim, médica homeopata, que também faz parte da história do ILA, né? Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Margarida. Um prazer estar aqui. Muito bom. Mesmo. E eu deixo com você a sua apresentação mais completa. Bom, eu sou médica homeopata há quase 30 anos. Fiz faculdade em Teresópolis. Saí da faculdade querendo ser cirurgiã geral. E dediquei aí uns 5, 6 anos nessa área aqui em São Paulo. Sou natural de São Paulo, voltei para casa mas eu sentia que aquilo lá não estava realmente me completando. O desgaste era muito grande, eu queria constituir uma família. Por intermédio de algumas colegas de trabalho, pediatras, que trabalhávamos no mesmo centro clínico, eu fiquei conhecendo a homeopatia. Fiz o curso na PH, saí de lá em 94. Logo em seguida, fui fazer um curso de medicina do trabalho, tenho essas duas especialidades, homeopatia e medicina do trabalho, para ter recursos, né, para bancar um consultório na época. E assim, a medicina do trabalho é uma medicina que não envolve prescrição, envolve o cuidado, a prevenção, né, o contato com o funcionário, com o indivíduo no momento que ele fica a maior parte do tempo acordado ali no ambiente de trabalho, conhecer os diferentes ambientes de trabalho. Então, fui levando muito tempo as duas especialidades, que são muito caras para mim, muito preciosas. Em 2000, eu voltei a estudar homeopatia com um grupo de estudos homeopáticos de São Paulo, e ali eu acabei fixando meu consultório, passei a dar aulas no curso de pós-graduação, desenvolvi ali a minha clientela no bairro de Santana. E assim, fiz parte deste consultório até o ano passado, que acabei saindo por ter me aposentado, por morar na Zona Sul de São Paulo, ficou muito difícil me deslocar para lá, mas meu vínculo lá é eterno, é um lugar que eu reconheço como casa, vamos dizer, né? Em 2024, depois de uma eleição na Associação Médica Homeopática Brasileira, acabamos assumindo a gestão este último ano e estamos aí vivendo essa experiência até o fim do ano com muita dedicação, muito prazer, muito conhecimento. Tem sido muito rico. Então, a Ana tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, ela tem toda essa vivência clínica, toda essa prática clínica homeopática, também tem a prática no ensino da homeopatia, né? Muitos alunos estão aí hoje praticando homeopatia e se diferenciando. Na parte institucional, né, nos ajudando bravamente aí na presidência da MHB, Associação Médica Homeopática Brasileira, e também, né, trazendo a parte do científico para a homeopatia, com algumas pesquisas, né, anteriores e outras que estão em andamento. Então vamos por partes, Ana? É? Vamos. Vamos, vamos ver a parte clínica, né? Como é que foi para você, como é que tem sido, né? Olha, foi uma grata surpresa. Eu, médica alopata formada, depois cirurgiã, né, eu achava que a medicina era mesmo dividida em partes, em especialidades, né? E com o conhecimento da homeopatia, eu entendi que eu poderia ser médica tanto de um recém-nascido, quanto de um octogenário, como de uma família inteira. E esses laços que a gente cria com os nossos pacientes, essa troca, você pode chegar cansada num dia de consultório, você fala, nossa, tenho aí, sei lá, 8 pacientes para atender, você sai recarregada.
a escuta, o olhar, a empatia. No nosso grupo de estudos, a gente sempre procura, né, dar foco também para a parte filosófica, para a parte psicológica, para conhecimento de literatura mundial, tudo isso com o propósito de entender melhor o sofrimento humano. E a homeopatia é a medicina que tem esse olhar, o olhar do cuidador, né? Sempre enxergando o paciente como um todo, olhando também o aspecto ocupacional, também o aspecto familiar, o momento dele nesse mundo, né, que estamos vivendo. Então, a prática clínica, ela trouxe, aliada à responsabilidade que a gente tem, lógico, um prazer muito grande. É muito bom poder trocar com o nosso paciente. Às vezes eu ainda me surpreendo com os efeitos da homeopatia, ainda me emociono, eu sou aquela médica que chora junto com o paciente, que vibra com o paciente. Então, a homeopatia, ela proporciona esta possibilidade, né, de você ir junto com isso, a parte docente, em que você traz o aluno para um ambulatório presencial e ele passa a descobrir a homeopatia e é maravilhoso ver a carinha dos alunos ao descobrir os efeitos, né? É assim, isso preenche a vida da gente, traz muita alegria, faz você continuar. Não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil. Manter um consultório, manter um curso, é bem difícil, mas é isso que nos motiva. Eu sei que junto com isso você também tem um trabalho numa comunidade que lá também, né, pode vivenciar toda essa parte, né, tanto direto como uma prática clínica e ver a diferença nessa comunidade, até de prevenção de doenças, né, não só do tratamento delas e da promoção da saúde, e também vivenciar o aluno lá, né, em contato com essa E comunidade, vivendo até as diferenças no sistema comunitário, não só naquele indivíduo que é o paciente que está ali na frente, né, Ana? o nosso grupo tem essa sede, né, de atuação junto à população mais carente, a atuação em epidemias. Tivemos vários movimentos nesse sentido, na dengue, na Covid. Baseado nessa vivência, nós publicamos trabalhos bem interessantes sobre isso, sempre baseado na homeopatia hahnemanniana, sempre embasado com o conhecimento de Hahnemann. E poder levar um aluno para um atendimento ambulatorial numa cidade que está tendo uma epidemia de dengue, que nós tivemos essa oportunidade de mobilizar todo o sistema de saúde, fazer uma campanha dentro dos postos de saúde, isso, o aluno poder ter acesso a esse conhecimento é uma coisa difícil, né? Não é muito comum. E nós podemos vivenciar isso, e isso vai trazendo um conhecimento mais aprofundado da homeopatia, enquanto a medicina de todo, né? Onde nós vemos o social, o meio ambiente, uma medicina sustentável, que não vai agredir o meio ambiente, que vai cuidar do homem, vai cuidar do seu animal de estimação, ele vai trazer um conhecimento melhor de como adquirir hábitos de vidas que não prejudicam a sua saúde, porque na homeopatia nós temos uma coisa que chamamos obstáculos à cura. E isso cada vez é mais difícil de lidar com esses obstáculos, porque a nossa vida está cada vez mais intoxicada, né, de todas as formas. Então, poder auxiliar, né, as pessoas nesse momento de fazer escolhas, tudo isso é muito importante. Tudo isso, o Hahnemann, antes de, além do grande médico que era, do grande cientista que era, ele era um ótimo higienista. Então,
na medicina do trabalho a gente fala muito esse termo, né, de higiene do trabalho, higiene mental, higiene física, higiene do aspecto sanitário. E a homeopatia, ela congressa todos esses aspectos da vida do sujeito. Isso é bem importante. Hoje, né, o que Hahnemann trouxe lá no século XVIII, né, meados do século XIX, hoje está aí intitulado Medicina do Estilo de Vida, né, Ana? Isso Exatamente. é o que a Ana trouxe ainda há pouco como os obstáculos à cura, né? Nada mais é que a medicina do estilo de vida que acho que agrega aí, né, nela a maior parte das doenças que nós temos crônicas hoje, né, na nossa Podemos sociedade. associar aí a medicina da família e da comunidade, Sim, sim, né? completa, né? Que também tem todo esse cuidado com a higiene, vamos dizer, né? Higiene, Nós temos tido, esse vai ser o terceiro ano que nós vamos participar ativamente no Congresso Brasileiro de Medicina Geral, promovido pela Associação Médica Brasileira, com palestras e com um estande de divulgação da homeopatia, e nós observamos o interesse dos estudantes em conhecerem mais um pouco sobre a homeopatia, sendo que, infelizmente, nas escolas médicas nós temos pouca penetração. Temos algumas ligas homeopáticas no Brasil, temos algumas faculdades que a homeopatia é uma cadeira opcional e poucas obrigatórias. Isso é um trabalho a ser desenvolvido de vencer essas barreiras. E nesse congresso, a gente prega a ideia de que a homeopatia pode ser exercida por qualquer médico, por qualquer especialidade. E isso nos aproxima dos colegas, porque vencendo esses preconceitos, vencendo essas barreiras, abrindo um diálogo e lutando pela nossa especialidade dentro da Associação Médica Brasileira, mantendo o nosso status lá. Isso é muito importante. Isso é uma briga diária, praticamente, dentro da é, associação. É muito importante. sim. E tudo vem do desconhecimento, né? Quando você passa a conhecer, porque muitos dos colegas até chegam na homeopatia, num tratamento homeopático, quando tem alguma situação na família, né, de doença. Muitos como é, chegam aí pelo um sofrimento, vamos dizer, pessoal, né? Só que está aí disponível também, né? E não para ser conhecido. E muita coisa. É, eu falo para os alunos que eles só vão conhecer realmente a homeopatia no momento que eles estiverem se tratando ou tiver algum membro da família sendo tratado. Eu falo que uma consulta de homeopatia é um acontecimento na minha vida, a minha consulta de homeopatia, porque me leva a uma reflexão, para antes da consulta, falar o que é importante eu levar para o meu médico, o que está sendo digno de ser atendido, o que está me motivando. E essa parada, a vida louca que nós temos hoje em dia, e a necessidade das pessoas terem preenchido a satisfação imediata afasta muito as pessoas dessa reflexão. E a consulta homeopática, ela propicia isso. Você passa a se auto-observar, a poder informar isso de uma forma nem sempre consciente, né? Mas ali está o médico para poder decifrar esses pontos obscuros, ou o medicamento homeopático propiciando esta abertura, né? A sua consciência vai se ampliando, você vai trazendo naquele descascar da cebola, né, as coisas mais profundas e que merecem ser tratadas. Isso é apaixonante. É muito lindo. E se os outros especialistas puderem ter acesso a esse conhecimento, eles vão poder também enxergar seu paciente de uma outra maneira, não como um número ou um diagnóstico, muito mais do que isso. Isso é muito importante porque possibilita, né? A homeopatia permeia qualquer especialidade médica.
Claro que tem, como, né, você trouxe a medicina de saúde, família e comunidade, que também a pediatria, né, Ana, falando agora, lembrando da minha parte, né, Da sua, que né? é, eu estava agora me vindo, assim, quem que, né, observa inteiro ainda o paciente, né, o que vai no médico que veja inteiro a pediatria, a medicina de saúde, família e comunidade, e assim, imagino que na medicina do trabalho também, quando mesmo acontecendo um acidente, vê o todo ali do indivíduo, do paciente, do trabalhador que está na sua frente, né, então eu Uhum. vejo que, é, que em todas as especialidades, mesmo na cirurgia, né, Ana, né, a cirurgia está indicada, o homeopata também assina embaixo, isso não tem dúvida, né, mas o quanto que o medicamento homeopático, ou uma abordagem sistêmica, né, até de hidratação, de alimentação, de como é que é o metabolismo daquele indivíduo, como é que vai ser, vai estar esse metabolismo num pré, num pós-operatório principalmente, né, tudo isso a homeopatia abriga, né, na sua visão, É, né, na sua então isso eu vejo que quando, é bom. quando nós falamos para um paciente, olha, tá, tem uma indicação cirúrgica, porém vamos tratar, vamos fazer um reequilíbrio. A tua saúde vai estar possibilitada de responder da melhor forma. Ah, mas precisa disso. Ah, eu vou tirar um dente, eu preciso de uma, precisa de uma orientação do medicamento para ter um pós-operatório suave, tranquilo, e a recuperação assim é maravilhosa. E os próprios dentistas ou cirurgiões, eles ficam assim abismados, Sim. né? Os colegas conseguem perceber, e os pacientes, mais os pais dos meus pacientes, né, que daí pedem uma ajuda, né, e vêm em consulta nessas intercorrências, vamos dizer assim, nesses pré ou pós-procedimentos, principalmente quando é no pré, eles dizem, nossa, agora não tá ruim no dentista, porque não senti quase nada, nem sangramento teve, né, não, ou se foi uma outra procedimento como tratamento de canal, endodontia, eles disseram, nossa, que diferença. E daí, claro, os colegas percebem muito mais, né? Mas É, ou então as crianças, quando já adolescentes que antes morriam de medo de ir no dentista, passa a ser uma coisa casual, assim, uma coisa corriqueira também, depois né, do uso da homeopatia. Então, esse grau de liberdade, de possibilidade de usar os recursos para você se tratar sem, né, sem receios desnecessários, também eu vejo que é de muito, muito grande também, né? Nós, né, no ILA, no IHGG, nós damos aulas para os dentistas, para os veterinários, e a gente observa o ganho, né, que os pacientes têm. Às vezes, numa residência, a gente vê o veterinário ali, homeopata, tratando os animais. Daqui a pouco o dono, né, o tutor está indo lá também passar em consulta, porque existe todo um clima, de adoecimento e de saúde, de recuperação. Sim. E, né, é maravilhoso, é uma oportunidade. E nós, enquanto agentes, né, precisamos tornar a homeopatia cada vez mais acessível, mais palatável, porque existem muitos dogmas, muitos mitos. A nossa função, além de ensinar, de exercer, é trazer esse conhecimento de uma forma mais acessível às pessoas, porque tem gente, o desconhecimento é muito grande, né, Margarida? É, Muito bastante. grande. Essa coisa que nós trazemos, que nós falamos de vitalismo, né, que é a coisa mais natural, né, porque você respira, isso É verdade. tá vivo, né, tem o vitalismo aí. Só que não é essa cultura, não é isso o costume do dia a dia, né? Outra coisa que também é o que da salutogênese que para mim Antonovsky, né, reescreveu, né? O que Hahnemann trouxe, também lá desde Hipócrates, mas que Hahnemann reeditou, revisitou e reeditou, né, de uma forma mais ampliada e Antonovsky trouxe um pedacinho da salutogênese, então que hoje que é o vitalismo também e que hoje não é tão reconhecido, né? Não é reconhecido.
É aquilo que de uma certa maneira, ainda há pouco você falou, que as pessoas estão distraídas, né? Você até usou uma outra palavra, talvez, mas é que Uhum. não, sabe, você vai numa consulta homeopática e sai de lá e diz, nossa, eu sabia tudo isso de mim, eu não sabia que eu observava tudo isso. Daqui para frente eu vou, né, de um outro jeito, daí uma outra forma mais consciente, né, e daqui a pouco não tem mais tanto físico falando, a imunidade já está lá toda mais poderosa, porque poderosa ela é, né, mas daí eu estou Uhum. mais juntinho de tudo que é esses recursos que nós temos, né, e que a homeopatia nos ajuda a utilizar, né, então Uhum. isso realmente é muito importante. E tem alguns amigos até que vivem no exterior, que são colegas nossos, que são colegas alopatas, que dizem que uma grande ajuda que também a homeopatia, uma diferença que a homeopatia faz no Brasil é em relação à medicalização. Então, que eles agradecem a homeopatia por diminuir, né, o uso indevido de medicalização. E caso nós possamos mais e mais, né, trazer essa consciência, né, isso através dos nossos pacientes, então isso também nós já estamos auxiliando a não adoecer. Né? Existe um movimento internacional em favor da desmedicalização, né? Não necessariamente o movimento homeopático, o movimento global, porque está sendo observado os riscos e os prejuízos de uma medicalização excessiva, sem diagnóstico, quer dizer, luto, ninguém pode passar por luto, sabe? Essa consciência do que deve ser medicado é muito importante em qualquer especialidade. E as pessoas acabam tendo acesso a medicamentos que, com uma boa indicação, poderiam ajudar, porém acabam se automedicando ou medicando pessoas da família de forma indevida e criando uma doença medicamentosa muito mais severa do que a doença de base. Mas assim, é muito fácil, né? Você chega em qualquer balcão, em qualquer estande de farmácia ou de supermercado, às vezes, porque assim, não é dizer que é porque é faixa preta, porque é perigoso. Existem medicamentos liberados que também têm que ser usados com muita cautela, né? E a homeopatia promove essa desmedicalização de forma segura e eficaz, de uma forma rápida, e a pessoa adquire um outro patamar de saúde. Então, ajuda na sua evolução como ser responsável, né, por sua própria caminhada na vida, né? Isso é muito importante. Por outro lado, o aspecto científico também é importante. Temos hoje no Brasil poucos mestres e doutores homeopatas. A vida acadêmica, de uma maneira geral, hoje em dia as pessoas, os alunos já saem, se formam e já saem da faculdade ou visando ganho financeiro e se sustentar, ou pesquisas na área acadêmica. A homeopatia tem evoluído muito nisso, tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa clínica. A pesquisa básica é aquela que você vai para o laboratório, fica ali, né? Criando meios de ação do medicamento, estudando esses aspectos em células, aspecto imunológico, biológico. A pesquisa clínica se baseia em relatos de caso, em revisão de artigos, e essa parte que, ao longo desses anos, eu venho tentando me dedicar. Não tive a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, quem sabe, ainda tenho esperança, porém, não é, também se não acontecer, tudo bem, está tudo em ordem. Mas é gostoso poder se debruçar sobre esse tipo de pesquisa. Na epidemia, como eu já falei, foram feitos vários trabalhos e incentivar as pessoas para que façam. A gente tem um pessoal jovem aí se tornando homeopata. Agora, na última prova de título, foram 78 candidatos que conseguiram se classificar
já deram entrada na certificação, já vão conseguir o seu RQE, e tem uma parte de pessoas mais velhas, mais maduras, mas tem uma parte de jovens, e esses jovens são o futuro da homeopatia. E precisamos incentivá-los no sentido da pesquisa acadêmica. Tirar aquela aura de dificuldade da pesquisa acadêmica e tornar isso uma realidade maior para a homeopatia. E também esse pessoal novo também vem com uma, às vezes, muito mais diferente de nós que fomos mais voltados para a clínica, né? Até Sim. porque éramos poucos, né? Quer dizer, éramos muitos em algum momento, né? Na época que era, há 30 anos atrás, mas não tinha tanto isso da academia, né? Como a Sim. gente hoje pode ter contato, né? Então, É, isso precisa para mostrar o trabalho, né, que está aí disponível, né? Eu lembro que o professor Maffei, nós já falamos algumas vezes aqui no professor Maffei, sabe, Ana? que Eu lembro bom. então eu lembro que uma vez na minha turma no Benoît Mire, né, no Instituto Homeopático de São Paulo, estudos, né, homeopatia de São Paulo, que a Ana já trouxe, um colega perguntou para ele, nós éramos uns 120 naquela turma, um colega perguntou para ele assim: Ah, professor, eu acho que eu vou sair, né, indo para o mundo acadêmico para provar como a homeopatia funciona. Daí o professor Maffei disse: Deixa isso para o pessoal que, né, tem a vocação ou o desejo desde o início de ir lá para o laboratório. Logo, logo, o pessoal lá das imunologia, daqueles que não, que vão mais pequenininho que a célula, vão chegar lá. Tem muita gente no Brasil precisando de você e de vocês como clínicos, né, tratando com homeopatia. E ele disse: esse é um pedido meu, não é uma sugestão, né? E eu entendi isso naquela época. Só que hoje eu vejo que tem, né, essa abertura e essa necessidade que já até provaram, como ele falou, né, Ana, né, que não foi o homeopata que chegou, né, foi o moço lá do laboratório, como dizia ele. Isso. Laboratório de anatomia. É incrível, né? Como uma FEI, um médico neuroanatomopatologista, ele era vitalista e ele, junto com o Dr. Washington Galvão, numa amizade maravilhosa que eles tinham, né? Eles conseguiram unir as duas coisas, o vitalismo da homeopatia com o vitalismo que ele enxergava na anatomia patológica, num estudo profundo. E que bom que nós pudemos nos beneficiar desse conhecimento. E é outro esforço, né, dentro do Instituto Hahnemanniano Jorge Galvão, levar esse conhecimento para as pessoas mais novas, porque o Maffei fez uma história, fez uma escola e que não pode ser esquecida. Então, todos os trabalhos, os artigos que a gente escreve lá no grupo, geralmente esses artigos são em grupo, nós levamos esse aspecto da patologia que o Galvão nos trouxe para manter a memória dele viva e o conhecimento dele vivo. Porque hoje em dia a gente vê ciência atual trazendo conceitos que o Galvão falava com uma nova leitura, né? Uma nova imunomodulação, a genômica. E ele já falava de tudo isso, o Hahnemann já falava de tudo isso, né? Com outros, com outros nomes, outro entendimento, muito mais profundo do que o que a gente vê hoje. E manter essa memória viva uma responsabilidade nossa, Margarida. É uma responsabilidade nossa. É. E o que eu vejo também é que nós trouxemos esses conceitos para a realidade que nós estamos vivendo naquele momento com aquele paciente, ou no caso de uma epidemia, com aquele grupo, né? Não é algo, não é só um conceito.
nós trouxemos isso para aquela realidade, né? E daí muito mais, né, as pessoas, o paciente, a comunidade, né, o social pode se beneficiar, né? Então isso Sim. é algo também que eu vejo, né, e agradeço a essas figuras, né, que como o Galvão e o Maffei, né, e que nós possamos passar isso mesmo, né, que tem outros que possam ter esse conhecimento e também na prática do dia a dia, por exemplo, numa prescrição clínica, numa avaliação, reavaliação de paciente, né, os conhecimentos que o Maffei deixou para nós também estão ali, até nas questão mental, né, que hoje está tão exacerbada, né, as doenças mentais, ele lá como neuroanatomista também deixou escrito para nós, né? Desde a leitura de um hemograma, em que ele falava, ó, você está num estado de imunidade ou de alergia, né, aquela reação exacerbada do organismo, até realmente os quadros mentais, com terrenos muito perturbados, em decorrência de uma série de aprofundamento da doença. Quantos casos a gente não vê aí de pessoas tentando acabar com a própria vida? E tudo isso ele estudou, ele previu, ele orientou. É um banho de conhecimento, né? Ler um livro do Maffei é difícil, assim como os livros do Hahnemann são difíceis de ler, mas são extremamente necessários. E muitas vezes as pessoas tentam transformar essa linguagem numa linguagem mais fácil, mas acabam escolhendo caminhos muito conturbados para conseguir isso e acabam fugindo da rota e torna a homeopatia, muitas vezes, muito mais complicada do que ela realmente é. O Hahnemann foi muito reto no que ele ensinou. É isso não é isso, né? Então, tem muito conhecimento que a gente consegue agregar, mas tem muito conhecimento que acaba dificultando o entendimento da própria homeopatia. É a mesma coisa uma FEI. Eu tenho feito um estudo a respeito das leis de cura de Hahnemann, de Hering, de Kent, mas é basicamente de Hahnemann, e também o conceito de uma FEI, de desvio de choque, que uma coisa está entrelaçada com a outra, e aí você vê que algumas pessoas usam esse conhecimento, mas no meio do caminho se perdem. E daí se torna tudo muito vago, muito difícil de se estudar, mas parece que depois a história é cíclica, né? Depois elas acabam voltando para o simples e saindo desse complexo e complicado, vamos dizer. A complexidade existe, né, na natureza, que é simples, né? Então, vamos seguindo as leis dela, ou como diz até o Capra, né, que chama homeopatia de medicina ecológica, que consegue estar junto na rede da vida, né, e deixar a vida ciclar, né? Então, Sim. não tem uma complexidade que funciona, né? E a homeopatia, o tratamento homeopático, né, seja ele não vou dizer, voltando para a rota através de, né, vendo os motivos que levam à saúde, saindo de uma falsa doença crônica, ou seja, através do medicamento homeopático, né, numa doença crônica verdadeira ou numa situação aguda, né, volta Sim. a, vamos dizer, a alinhar, né, ao prumo, vamos dizer assim, né, numa linguagem. Às vezes eu vejo isso, eu digo para o meu médico homeopata, eu digo, nossa, usei essa medicação homeopática, 5 minutos depois me senti no prumo, né? Às vezes nem isso, né? Ele disse, Uhum. nossa, onde é que tirou isso, né? No prumo parece coisa de construção civil. Eu disse, mas não me lembrei que era daí, mas é exatamente como eu me percebo, né? E aí, Uhum. gente, aqueles pensamentos que estavam aqui não conseguem mais chegar em mim com aquela mesma força, né? Não só no físico. Então, E isso essa analogia é ótima, né? Porque a gente tem o terreno, né? Onde vai ser construída essa saúde, e o que a gente agrega em cima desse terreno, podendo ser
saudável ou não, né? A gente vê aqui em São Paulo cada vez mais prédios em bairros que eram totalmente residenciais, aumentando o trânsito, aumentando a poluição sonora, a respiratória, as pessoas cada vez mais solitárias dentro, né, dos seus containers, né? Num terreno que o terreno está ali, você vai dar estímulos bons ou ruins. E a homeopatia vai agir nesse sentido. Esse estímulo bom é esse estímulo que não vai poluir, que não vai aumentar os ruídos. É lógico que um terreno que dá cactos, você não vai querer que colher rosas. Mas que seja um cactus lindo, florido, maravilhoso, né? Cheio de vitalidade, né? Muito bom falar disso. É, realmente, porque nós vivemos isso, né? Então, por isso que acho que quando é coisa boa, eu lembro que quando eu tomei a primeira dose de medicação homeopática, eu estava aí em São Paulo na residência, eu tive vontade de pegar um balde do mesmo remédio, naquela época eu não tinha o entendimento do medicamento único, e ir para a Praça da República às 6 horas da tarde e distribuir para todo mundo. E tão feliz, tão aliviada que eu fiquei da minha enxaqueca que eu tinha desde pequeno, né? É, E muitas coisas desde que eu era, né? Não tinham sido feitas sem ter nenhum alento, vamos dizer assim, né? E depois de uma dosezinha, de 2 glóbulozinhos, né, foi outra vida. Então, é isso que nós vivemos e por isso, né, mantemos essa vontade de poder que outros possam vivenciar isso em si. a homeopatia também, você vivenciou isso, a experiência da homeopatia na rede pública. Hoje está bem difícil ter um concurso para médico homeopata, no SUS, mesmo contratação nessas empresas terceirizadas que estão acabando por assumir o SUS, está bem difícil. Mas as pessoas precisavam ter mais acesso, não só à homeopatia, como aos medicamentos homeopáticos, que também são difíceis de achar dentro da rede pública, para poder também diferenciar o que é um tratamento homeopático, o que é um tratamento com acupuntura e o que é uma prática integrativa de outra espécie, que não seja uma especialidade médica. Porque ainda hoje a homeopatia é confundida com fitoterapia, com medicina ayurvédica, com antroposofia, e esse é outro conhecimento que a gente tem que trazer à tona, a questão das diferenças. Então, atualmente eu estou na Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional do Estado de São Paulo. E a gente observa que os processos ético-profissionais são bem poucos frente às outras especialidades. Então, é muito bom, né? Isso é uma coisa que também deve ser divulgada, porque as pessoas, ao tratarem a homeopatia como uma medicina que trata com placebo, ou com uma aguinha, ou o efeito é só da consulta homeopática, que é uma consulta diferenciada, elas estão cometendo um engano tremendo, porque até nesse aspecto jurídico e ético da profissão, nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Nossa formação ética é muito boa. O próprio Hahnemann, acho que ele, dentro dos parágrafos que ele tem nos livros dele, ele fala isso com muita propriedade, né? É um observador livre de preconceito, você olhar a pessoa como um todo, você usar os melhores instrumentos para tratar aquele paciente, sempre fazendo a opção que vai mais beneficiar aquele paciente,
hoje a gente tem tanta tecnologia e temos aí a IA, que tem que ser usada com parcimônia, né? Mas que pode ajudar na medida que você vê a parte ética disso. Assim como para a gente, assim, há 10 anos atrás era inconcebível fazer uma consulta online, hoje nós temos a consulta online muito, muito proveitosa e toda cercada de ética, com o apoio do Conselho Federal de Medicina. Então, vivemos grandes mudanças, né, nos últimos anos. Tenho certeza que vamos continuar, vivenciando essas mudanças, mas nunca sem esquecer o básico, sem esquecer o primordial da homeopatia, no aspecto do atendimento desse paciente, no aspecto do ensino desse aluno, que está tendo o aluno, no primeiro ano, ele fica muito perdido, porque ele tem que quebrar vários conceitos, ele vai aprender uma nova medicina, e no segundo ano ele fica cheio de medo, porque não sabe se vai conseguir prescrever. E por isso o ensino prático é importante desde o primeiro dia do curso de pós-graduação. Você trazer essa vivência para o aluno no dia a dia, no contato com o paciente, nos benefícios que esse paciente já está tendo. E nas residências médicas, isso é mais intensivo ainda. Imagina você dedicar 60 horas da sua semana para o ensino de uma especialidade. E as residências que nós temos hoje em homeopatia estão dentro dos hospitais, dentro da UTI, dentro do berçário. Isso é excepcional, é um padrão ouro de ensino. Infelizmente, o número de residências, não só na homeopatia, da medicina como um todo, são bem pequenos. Os números de vagas são poucos e muitas vezes não consegue atender a todos os interessados. Mas também é um caminho para a gente fomentar e fazer crescer e tornar uma realidade maior. Assim, me passa também, Ana, que as universidades, as faculdades, né, sejam, eu falo da medicina, da veterinária, da farmácia, da odontologia, podem ter o conhecimento da homeopatia. Então, que seja possível ao graduando, né, ter contato com a homeopatia, ter essa disciplina nas grades curriculares, né, porque a universidade, né, as faculdades são para oferecer o conhecimento, então para poder cumprir com esse papel, sabe? Sim. Então isso é algo que eu vejo que esse compromisso não está sendo cumprido, né? E precisa ser cumprido, sabe? É, Como conhecimento que está aí, né? Como medicina eu falo, quando eu falo medicina, como a arte do curar, e cada um dessas profissões, como outros profissionais da área da saúde também, tem, né, podem ter informação do para que serve a homeopatia. Eu lembro que quando nós participamos, não é, Ana, em alguns cursos de sensibilização para secretarias de municípios e de estado, profissionais da área da saúde, né? Outros como a fisioterapia, a terapia ocupacional, todos esses, né, profissão, sim. que agregam, né? Dizer, gente, eu lembro que uma vez uma fono me disse, aí em São Paulo mesmo, a secretária de Saúde, nossa, doutora, eu jamais imaginaria essa abrangência que nós tratamos junto um menino de 12 anos com um monte de problema de bullying que gaguejava desde 2 anos, desde que começou a falar, ela dizia desde 2 anos, desde que começou a falar. E depois de um tratamento homeopático de 2 consultas, ele ficou livre, sabe? Isso tem 4 anos e continua livre. Então, assim, eu Uhum. jamais imaginaria que meu trabalho pudesse ser tão beneficiado, né, nessa junção de expertices, né, do tratamento homeopático e da fonoaudiologia. Então, Quando o SUS hoje em dia fala que a homeopatia é multi, mas eu não vejo a oportunidade dela se expressar com a sua potência. Inclusive, eu tenho participado ao longo desses anos de gestão, por curiosidade minha,
de alguns seminários e congressos falando das práticas integrativas e complementares, e muitas vezes a homeopatia não é convidada a participar. Existe um preconceito. Existe um preconceito dos homeopatas com as práticas integrativas, eu acho, e existe um preconceito das práticas integrativas com a homeopatia, por ser uma especialidade médica. Muitas vezes já ouvi dizer que por ser ocidentalizada, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde fala muito das práticas integrativas e originárias, né, dos povos originários. E realmente, a homeopatia é uma prática que se desenvolveu na Alemanha, mas não por isso ela mereça um lugar secundário dentre todas as práticas. Se ela só pode agregar, ela só soma. E essa convivência tem que ser uma convivência mais saudável entre todas essas práticas. Ou a homeopatia se tornar uma prática médica dentro do sistema de saúde público, a acupuntura se tornar uma prática médica, que elas têm lugar para isso dentro da saúde coletiva, não integrada. Se criar um programa de homeopatia dentro do SUS, um programa de Sim, acupuntura dentro do SUS. Mas essa é uma outra conversa. certeza. Eu fico pensando que tudo lá vem eu de novo falar do desconhecimento, né? Desconhecimento do homeopata em relação a Hahnemann, porque Hahnemann foi muito avante, né? Quando não existia uma energia, né? Até um conhecimento de energia, ou, né? Não tinha essa coisa do você ver as micropartículas ou de energia, ele já reconhecia inclusive a energia das mãos, né? E praticava isso. Então ele agregava os recursos que ele tinha acesso com critérios, claro, mas agregava. Então, isso pode ser também fazer parte do desconhecimento dos colegas que, né, não só médicos, todos da homeopatia. Das terapias integrativas, igual desconhecimento da homeopatia, né? Então, a responsabilidade nossa realmente na medida do possível levar, né, cada vez mais precoce nas graduações, né, ou até muito antes, né, tem uma aluna que fez o TCC dela foi a pesquisa numa escola de ensino fundamental, né, 2 e ensino médio, o que que os estudantes dessa fase, escola privada, escola pública, conheciam de homeopatia. E ela divulgou a homeopatia e as famílias participaram para uma comunidade de, eu acho que uns 10 mil habitantes. Lá no Instituto Hahnemanniano Jorge Galvão, uma das cursos que dão um retorno melhor para nós é o curso de pacientes, que eles levam a família e o desconhecimento até dos pacientes é muito grande. Então, é uma troca de conhecimento, porque a gente aprende muito com as questões deles, né? E é muito importante. Outra coisa que eu ia falar é que nós vamos ter um congresso, o 37º Congresso Brasileiro de Homeopatia, em Curitiba, agora no mês de abril, está sendo organizado pela Associação Médica Homeopática do Paraná, e uma das mesas vai ser sobre saúde e espiritualidade. Qual a importância? Esse é um tema que também, né, está aí acontecendo em todas as especialidades médicas. Tem hoje uma Câmara Técnica no Conselho Federal de Medicina, e na homeopatia é importante por causa do aspecto vitalista, trazendo esse contato com o todo e com essa energia superior, né? Não importa a religião, não importa qual o seu livro espiritual de cabeceira, né? Mas você saber que existe uma energia que nos anima e que ela, no processo de adoecimento, com o passar do tempo, ela vai acabar gerando sintomas físicos, mentais. Então, a gente vê, tem várias modalidades de práticas, né, que ajudam nesse aprofundamento, né, do espiritual, da sua religação com um plano mais elevado.
né? A própria meditação, a yoga, ou mesmo a frequentar alguma religião, cada um encontra o seu caminho. Mas é importante a gente falar sobre isso. Sim, E no Congresso nós vamos ter essa oportunidade de estar conversando sobre isso, vai ser muito bom também. que ótimo. Ele cada vez mais trazer a prática dessa espiritualidade para o mundo, né? Atitudes gentis, de paz, amorosas, compassivas, solidárias. É, sair desse mundo consumista, materialista, que não está levando a gente a lugar nenhum. Está É, levando à discórdia, à desunião, né? Esse espírito competitivo é incrível, né? Até nesses meios digitais, esses Instagramers e YouTubers, você vê um atacando o outro, querendo se dar é, bem em cima do outro, né? Muito ruim. um dos motivos que, como o Hahnemann diria, para que isso de doença, levar para falsa doença crônica, gente? Vamos achar motivo que leva à saúde. Acha uma, vai lá na homeopatia, né? E se ajuda lá de uma maneira suave, né? Nossa, é, Ana, muito bom estar aqui com você. Tem algumas conversas pela frente, como tu mesma dissesse quase agora, né? É, é tema para muitas conversas, né, querida? Com certeza. Muito bom também, fico muito contente, agradecida. Um momento bom que passamos juntas aqui. Obrigada. Ah, para mim também, nossa, muito bom. Algo você gostaria de deixar de mensagem, né, depois de toda essa tua trajetória em diferentes instâncias, né, da homeopatia? Eu acho importante trazer a homeopatia para esse terreno prático, poder trocar com as pessoas esse conhecimento, para elas entenderem que a homeopatia não é um bicho de sete cabeças, que ele é muito mais acessível do que as pessoas imaginam e que os benefícios são enormes. Não é uma medicina que demora a fazer efeito, que piora para depois. Ai, o paciente chega e fala assim: é verdade que eu vou piorar, doutora? Não, não é assim, não é bem assim. Então, assim, é bom, é prático, é uma medicina barata, porque os medicamentos são de um preço muito acessível, ela é sustentável, ela faz bem para o planeta, faz bem para a sociedade, e eu espero que eu possa, com essa fala, com essa conversa, trazer isso para as pessoas, no sentido de, pelo menos, despertar um pouco de curiosidade para eles conhecerem mais a homeopatia. Então, muito obrigada, Ana, né? Obrigada por hoje. Muito obrigada por todo o teu empenho, né, institucional, né, de nos representar e concretizar em pouco tempo, porque se nós formos ver 3 anos é muito pouco tempo numa história, né? E em momentos que às vezes, né, como a vida é uma curva é assim, de sobe e desce, né? Então, muito obrigada pelo teu empenho, pela tua dedicação. Obrigada pelas conquistas que eu sei que nós estamos tendo, tivemos e estamos tendo. Obrigada pela, né, pela atitude, vamos dizer, institucional, né, de fraternidade, né, de retidão. Então, muito obrigada por essa parte que eu sei que essa no mundo nós aprendemos fazendo como muitas coisas, mas essa é mais diferente, é diferente da nossa casa mesmo, né? É De verdade. família, tem outros, Uhum. tem outras culturas juntas, né? Várias, né? Uhum. Muitas de nós desconhecemos os nossos motivos, isso a gente sabe que nós falamos que a homeopatia nos ajuda. Muito obrigada pela tua prática clínica, né? Muito obrigada pela coleguice e pela amizade. Obrigada, Margarida, pela oportunidade, por todo o incentivo. Estamos juntos. Né? Muito obrigada. Obrigada, Obrigada Willa. a você. Então, estamos acabando mais um Willa Talks, né? Esperamos que tenha sido bastante útil para você, né? Convidamos você a assistir os episódios anteriores e os próximos, né, no canal do Willa do YouTube, né? E um abraço fraterno. Tchau, Ana, obrigada. Obrigada.